a Umbanda vê a ciência? O ser humano sempre tentou explicar suas origens divinas, desde a época das cavernas. Impulsionados pelo mediunismo e pelas entidades que se manifestavam, tentando transmitir-lhes ensinamentos, via-se assombrado pelos fenômenos da natureza à sua volta. Era o raio que caía, as estações do ano, o fogo, a gestação, percebendo claramente que por trás desses fenômenos escondia-se um maestro que coordenava todo esse processo extraordinário, chamando-o de Deus. Foi assim que nasceram os contos e mitos presentes em todos os povos. A criança, que nascia com muitos dons, era dito ser filho de alguma divindade com uma mortal. Os ossos dos dinossauros, que vez ou outra emergiam da terra, eram restos de gigantes que um dia lutaram contra os deuses. As nações que surgiam buscavam nesses mitos uma justificativa divina para existirem, como vemos se repetir tantas e tantas vezes. Esses povos criaram seus livros sagrados, contando esses mitos e os ensinamentos recebidos através de seus médiuns. E, naturalmente, cada povo considera o seu aquele que é verdadeiro e único frente aos demais. A ciência, quando era ensinada dentro dos templos pelos seus sacerdotes, sempre permaneceu oculta ao povo. Os assuntos mais importantes eram discutidos entre eles e muitas vezes ocultados ou distorcidos para não ofender seus mitos já presentes em seus livros sagrados. Houve épocas quando tudo era escondido e queimado em praça pública. Homens de ciência ou filósofos foram cruelmente assassinados ou serviram de exemplo para que os outros se calassem. Ciência e religião muitas vezes pareceram incompatíveis, até quando chegou a Renascença em nosso mundo ocidental. A Renascença, patrocinada pela nobreza de vários países, trouxe à luz a ciência como ela deveria ser. Nasceram homens extraordinários, verdadeiros gênios, como Leonardo da Vinci. Os clássicos gregos saíram do fundo de bibliotecas esquecidas e passaram ao conhecimento de muitos. As discussões entre ciência e religião se acaloraram e nunca mais as coisas seriam as mesmas. Mas foi com a figura de Charles Darwin, no século XIX, que houve uma clara divisão do que era mito ou alegoria religiosa para o que era cientificamente razoável. O ser humano não descendia mais de Adão e Eva, mas era parente dos primatas e apenas mais um animal evoluído no planeta Terra, sem privilégios na criação, e que toda forma de vida evoluiria também. Darwin foi o maior choque científico e religioso que poderíamos ter. Mas nesse instante, quando todos viam a morte da religião como algo certo, nasce Allan Kardec e codifica o espiritismo, cujo mérito foi justamente reunir a ciência e a religião em completa harmonia, em um raciocínio perfeito, lógico e justamente por isso verdadeiro, algo que muitos considerariam impossível de acontecer. Nesse caldeirão de ideias, apenas 51 anos depois, em uma sessão espírita no Brasil, nasce oficialmente a Umbanda sob a mediunidade de um jovem de 17 anos chamado
Zélio Fernandino de Moraes, na famosa noite de 15 de novembro de 1908. Quanto à Umbanda, nota-se que ela é uma encruzilhada onde todas as religiões, filosofias e ciência passam a travar um diálogo harmonioso. Se já era difícil juntar ciência e religião, como vimos no Espiritismo, juntar as religiões também seria algo muito acima das possibilidades. Mas a Umbanda faz isso, criando pontos em todas as direções, conseguindo um denominador comum, onde será provado que um diálogo interreligioso é passível de acontecer. Assim, para a Umbanda, as teorias de Darwin são aceitas e acolhidas de forma coerente, que todas as religiões dizem a mesma coisa, em linguagens e tempos diferentes, bastando saber interpretar e, principalmente, escutar. Enquanto em muitos lugares as teorias de Darwin não são ensinadas nas escolas por considerarem elas incompatíveis com o raciocínio religioso, a ciência, a filosofia e a religião encontram na Umbanda seu lugar de repouso e paz, como exemplo aos próximos séculos que virão. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.